Com a chegada das estações mais quentes aqui no nosso contexto brasileiro, ou seja, primavera e verão, chega também aquela temporada de chuva que é óbvio, é muito importante, a gente precisa disso, mas vamos combinar que na hora de sair de casa, na hora de trabalhar, é aquele sufoco. Dá um desânimo, dá uma preguiça e pensar na roupa para usar em dias de chuva é uma tarefa ainda mais complicada. Mas no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui alguns truques, alguns toques pra gente ter em mente na hora de montar os nossos looks naqueles dias de chuva. Querem ver? A primeira coisa é pensar na cor da roupa na hora de sair de casa se estiver chovendo. Porque sim, gente, faz toda a diferença optar por tons mais escuros. Isso porque tons mais claros em contato com a água tendem a deixar a peça com uma certa transparência. E, especialmente no ambiente de trabalho, mas não apenas, a gente não quer nada mostrando mais do que deve, né? Sei lá, o peito, ou às vezes a lingerie, o sutiã, enfim. Normalmente não é esse o objetivo. Então, quando a gente não tem esse objetivo, todo cuidado é pouco já antes de sair de casa. Então, deixar aquela peça branca, nude ou areia, off-white para os dias de bastante sol e fazer uso aí sem dó do preto, do cinza, do marinho, do verde musgo, do marrom, até porque os tons mais escuros tendem a disfarçar muito mais aquelas manchas de água, aquelas gotas de água, do que os tons mais claros. Apesar de aqueles dias de chuva tenderem a deixar a gente com o ritmo um pouquinho mais lento, mais preguiçoso, um pouco mais desanimado, a gente sabe que a vida segue normal. Então, às vezes você saiu aí durante o dia, vai ter que ir almoçar, vai ter que buscar e levar filho na escola, vai ter que pegar um transporte público, coisas desse tipo. Então, nesses dias, a ideia é deixar aquelas barras até o chão em casa, optar por calça skinny, calça cigarrete, calça pantacur, saia midi, saia, né, até o joelho, enfim, qualquer outro tipo que não seja aquele modelo de peça que arraste até o chão. Então, assim, calça flare, calça pantalona, saia longa, vestido longo, definitivamente não são adequados para os dias de chuva. Vocês já repararam quando a gente sai, muitas vezes a gente pisa numa poça sem perceber? Ou então começa molhando só a beiradinha, mas de repente o tecido vai sugando aquela água, aquele líquido, quando você vê, você tá até o joelho com a barra molhada. Então, nesses dias, ficar atento ao comprimento faz toda a diferença. Para evitar aquela sensação de roupa colada no corpo quando molhada, opte por tecidos mais encorpados, porque eles são mais grossos e tendem a deixar a gente um pouco mais confortável em situações como essas. Porque tecidos mais finos ou mais maleáveis ou muito justos ao corpo tendem a deixar a nossa forma muito à mostra, muito exposta e nem sempre a gente quer isso. Então, pensar também não apenas na consistência, né, na densidade do tecido, ou seja, um tecido mais encorpado, mas também na modelagem. Dá preferência para tecidos um pouco mais largos, que não sejam muito colados no corpo, pode ajudar e muito na hora de vestir para os dias de chuva. A dica é apostar nos solados antiderrapantes. Então, optar por sapatos com acabamento em borracha ou um acabamento mais tratorado. Mas se você fizer muita questão daquele sapato de salto alto, né, um bico fino, maravilhoso, e achar que ele não está ali muito adequado para um dia de chuva, que a gente pode escorregar, cair e tudo mais, vale a pena até incorporar um antiderrapante na sola do sapato. Isso a gente encontra facilmente em sapatarias, em grandes lojas como de repente a Leroy. Então a gente consegue remediar isso de certa forma. Porém, se ainda assim você fica com bastante medo, insegurança e receio de fazer feio, não tem problema nenhum. Vale optar pela sapatilha, de repente, a depender do seu contexto social ou do ambiente de trabalho, também pensar no tênis, na bota e por aí vai. Quando me perguntam de forma geral se a pessoa deve dar preferência aos tecidos naturais ou aos sintéticos, eu não tenho nem dúvida na hora de responder. Tecidos naturais têm maior ventilação, são mais frescos, são mais agradáveis e tudo mais. Só que nos dias de chuva é interessante a gente dar chance sim aos tecidos sintéticos, porque eles têm uma tecnologia em que é muito mais fácil que o tecido volte à sua forma natural depois de molhado do que os tecidos naturais, porque vocês sabem que os tecidos naturais podem inclusive encolher se não forem lavados antes e algo desse tipo. Portanto, se tiver em dúvida ali e quiser não errar, fazer bonito,
opte também pelos tecidos sintéticos nos dias de chuva. Portanto, não temos mais desculpas para a gente se vestir mal naqueles dias chuvosos. É importante pensar que a gente precisa estar, acima de tudo, confortável, sem precisar se preocupar com interferências imprevistas ao longo do dia e também não se esquecer do calçado adequado e confortável. Bom, então é isso. Agora eu quero saber se você tem aqui alguma dica esperta para trazer aqui pra gente, compartilhar aqui nos comentários. Com certeza pode ajudar muita gente. Esse tema é muito recorrente. A gente vive num país tropical, então boa parte dos nossos dias é de muita chuva, sim. Então, definitivamente, esse é um tema que a gente precisa falar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!